Final do século XIX, 60 mil brasileiros acordaram vivendo oficialmente em outro país sem sair de casa. Um papel assinado décadas antes, o Tratado de Ayacucho, tinha entregue o Acre à Bolívia. Agora soldados chegavam. Empresários estrangeiros vinham cobrar impostos, mas esqueceram um detalhe. A selva já tinha donos. Seringueiros endividados, armados com rifles velhos e facões de trabalho, decidiram lutar. Liderados por Plácido de Castro, enfrentaram um exército regular no meio da Amazônia. Eles não tinham apoio oficial. Não tinham garantias. Só tinham a terra e a decisão de não entregá-la contra todas as probabilidades. Venceram. Essa é a história da Guerra do Acre, quando homens comuns obrigaram o mundo a redesenhar o mapa na ponta do rifle. Mas antes de iniciarmos esta viagem ao norte do Brasil, já deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. No final do século XIX, havia uma região no coração da América do Sul que não pertencia a ninguém menos, ou, dependendo do ponto de vista, pertencia a todos ao mesmo tempo. Era o Acre, uma selva densa, sufocante, cruzada por rios sinuosos que desembocava no Amazonas, habitada por seringueiros nordestinos, que haviam chegado ali empurrados pela seca devastadora de 1877. Esses homens não sabiam nada de tratados internacionais. Sabiam apenas que aquela terra, que nunca pisaram antes, era agora a única que possuíam. Segundo o Tratado de Ayacucho, assinado em 1867 entre Brasil e Bolívia, a região do Acre pertencia formalmente à Bolívia. O problema é que o tratado foi desenhado com base em mapas imprecisos, sem que nenhum dos dois países tivesse de fato percorrido aquela selva. O Brasil cedeu o território sem nunca tê-lo habitado de verdade. A Bolívia o recebeu, sem jamais poder administrá-lo. Por décadas, o Acre simplesmente existiu em uma espécie de limbo jurídico, e dentro desse limbo, cerca de 60 mil brasileiros viviam, sangravam seringueiras e faziam fortunas para os patrões das casas aviadoras de Manaus e Belém. Os seringueiros vinham, em sua maioria, do Ceará, do Piauí, do Maranhão. Chegavam no chamado aviamento, financiados pelos patrões, que adiantavam as passagens, os instrumentos de trabalho e os primeiros meses de mantimento. A dívida era imediata e quase impossível de quitar. Havia casos documentados de seringueiros que trabalharam por 20 anos sem nunca conseguir ser livres da dívida. Mas havia também, em alguns casos, seringueiros que enriqueceram, homens espertos, trabalhadores incansáveis, que aprenderam a jogar com o sistema e se tornaram patrões eles mesmos. Um desses homens era Plácido de Castro, natural de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Plácido chegou ao Acre em 1899, com formação de agrimensor e uma experiência militar adquirida na Revolução Federalista, 1893 a 1895. Tinha cerca de 30 anos. Era alto, de olhos claros, com uma reputação de homem justo, mas de temperamento explosivo. Nos seringais, trabalhava medindo terras e resolvendo disputas. Ninguém ainda sabia que ele se tornaria o herói de uma guerra. Em 1899, o governo boliviano percebeu que havia uma fortuna crescendo em território, que formalmente lhe pertencia menos e da qual não recebia absolutamente nada. A produção de borracha do Acre havia crescido de forma impressionante com o boom da borracha amazônica. A goma elástica era a commodity mais valiosa do mundo naquele momento. Automóveis começavam a encher as ruas europeias e norte-americanas, e todos precisavam de pneus. A Amazônia menos, e o Acre em particular, era o único lugar do mundo onde a Hevea brasiliensis crescia em abundância. O presidente boliviano General José Manuel Pando tomou uma decisão ousada: arrendar o território do Acre para um consórcio de empresários norte-americanos e ingleses. O chamado Bolivian Syndicate, por 40 anos. Em troca, o Bolivian Syndicate pagaria tributos sobre a borracha extraída e assumiria a administração civil e militar do território. Era, na prática, uma entrega do Acre a interesses estrangeiros, uma espécie de colonialismo terceirizado. Em julho de 1899, as primeiras autoridades bolivianas chegaram ao Acre para estabelecer postos de cobrança de impostos. Para os seringueiros brasileiros, aquilo era uma catástrofe.
Eles nunca pagaram nenhum imposto e agora seriam cobrados por estrangeiros que nem sequer falavam português. A tensão se tornou imediata. Em 14 de julho de 1899, menos data simbólica, aniversário da Revolução Francesa, os seringueiros do Alto Acre se revoltaram pela primeira vez. Liderados por um espanhol chamado Luís Galvez Rodrigues de Aria, expulsaram as autoridades bolivianas e proclamaram, no dia 1º de julho de 1899, o chamado Estado Independente do Acre. Galvez se autoproclamou presidente. Era uma operação grotesca e teatral. O Estado não tinha exército, não tinha moeda, não tinha nada além do desejo de não pagar impostos bolivianos. Mas foi o primeiro ato de uma peça que duraria 4 anos. O governo brasileiro, sob a presidência de Campos Sales, ficou em uma posição embaraçosa. Reconhecer o Estado do Acre significaria romper com a Bolívia e violar o Tratado de Ayacucho. Ignorar os seringueiros significaria abandonar 60 mil cidadãos brasileiros. A solução foi uma genuína obra de hipocrisia diplomática. O Brasil não reconheceu o Estado do Acre, mas também não ajudou a Bolívia a derrubá-lo. Quando, em março de 1900, forças bolivianas finalmente conseguiram capturar Galvez e dissolver o Estado, o Brasil simplesmente observou. Em 1901, o governo boliviano tentou consolidar sua presença com a criação da cidade de Puerto Alonso atual, Porto Acre, sede de uma guarnição militar. Mas a resistência dos seringueiros continuou. Grupos armados chamados pelos bolivianos de filibusteiros continuavam atacando postos fiscais e autoridades. A selva era aliada dos brasileiros aos bolivianos vindos dos altiplanos andinos. Morriam aos montes de malária e febre amarela. Há relatos não oficiais, transmitidos pela tradição oral dos seringais, de que alguns patrões financiavam discretamente os grupos de resistência, fornecendo armas, munição e mantimento. Era do interesse desses homens ricos, os chamados coronéis da borracha, que o território permanecesse livre de impostos bolivianos. Um desses financiadores, segundo a história local, era o comerciante José Carvalho, cujo barracão no Rio Juruá funcionava como ponto de distribuição de armas para os revoltosos. Nenhum documento oficial comprova isso, mas a memória dos seringais é unânime a respeito. Em 1901, chegou ao Acre a notícia que incendiou definitivamente os ânimos. O Bolivian Syndicate havia sido formalmente constituído, e seus representantes estavam a caminho. Para os seringueiros, aquilo significava o fim, menos com o Syndicate. Viria a cobrança rigorosa, a vigilância, o fim da vida semilivre que levavam. Em outubro de 1902, uma nova revolta explodiu, desta vez muito mais séria que a de Galvez. Foi José Carvalho, o mesmo comerciante mencionado pelos relatos orais, quem convenceu Plácido de Castro a assumir o comando militar da revolta. O encontro teria ocorrido em setembro de 1902, num barracão, às margens do rio Abunã. Plácido relutou. Era um homem cauteloso, que sabia o custo de uma guerra, mas Carvalho argumentou que desta vez havia dinheiro, havia armas e havia a certeza de que o Brasil acabaria reconhecendo o movimento. Em 6 de outubro de 1902, Plácido de Castro cruzou o rio Abunã, com um grupo de menos de 200 homens armados, com rifles Comblain velhos, facões e uma determinação que compensava a precariedade do armamento. Nos dias seguintes, o movimento cresceu com uma velocidade surpreendente. Seringueiros de todos os rios afluentes do Acre aderiram. Em poucos dias, Plácido tinha mais de 1000 homens. A estratégia de Plácido era simples e eficaz. Evitar confrontos diretos com as guarnições bolivianas bem armadas, preferindo cercos prolongados e ataques noturnos. Conhecedor das matas, usava a selva como aliada. Os bolivianos confinados em seus postos morriam de doenças, antes mesmo de serem atacados. Em 24 de outubro de 1902, as forças de Plácido tomaram o Seringal, volta da empresa. Primeiro grande sucesso militar da campanha. Há um episódio que a história oficial pouco menciona. Durante a tomada do posto boliviano de Canama, em novembro de 1902, os combates foram tão intensos que os dois lados pararam de atirar por um dia inteiro, por causa da chuva torrencial. Segundo relatos de sobreviventes coletados pelo historiador Leandro Tocantins,
Décadas depois, brasileiros e bolivianos dividiram abrigo e cachaça nessa noite. Um soldado boliviano, chamado Rodrigo Cáceres, teria dito ao seringueiro Francisco Leite: "Não somos inimigos, somos pobres." Leite confirma ter respondido: "É verdade, mas amanhã vou atirar em você do mesmo jeito." No dia seguinte, a batalha recomeçou. Enquanto Plácido lutava na selva, o barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranho Júnior, menos assumia o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em dezembro de 1902. Sob o governo de Rodrigues Alves, Rio Branco era filho de um dos maiores diplomatas brasileiros do século XIX e herdara o talento do pai multiplicado por uma inteligência analítica extraordinária. Entendia o jogo das potências europeias, como poucos. Rio Branco percebeu que o Bolivian Syndicate era, na verdade, o ponto fraco da posição boliviana. Os Estados Unidos e a Inglaterra, pressionados por grupos de interesse que temiam que o Syndicate criasse um monopólio prejudicial ao comércio livre, estavam dispostos a deixar o arrendamento fracassar. Rio Branco trabalhou em múltiplas frentes. Negociou com a Bolívia, pressionou os investidores do Syndicate e, ao mesmo tempo, forneceu apoio discreto, mas real, menos ao movimento de Plácido. O suporte brasileiro a Plácido era um segredo aberto. Armas e munições chegavam pelo rio Amazonas em embarcações particulares. Oficiais do Exército Brasileiro em licença cruzavam a fronteira para treinar os seringueiros. O governo negava tudo publicamente. Internamente, porém, o próprio Rio Branco reconheceu em correspondências privadas que a vitória dos patriotas no Acre é condição necessária para qualquer acordo honroso com a Bolívia. O confronto decisivo aconteceu em 24 de janeiro de 1903, na região de Pedro Alto, às margens do rio Acre. A guarnição boliviana, comandada pelo coronel Rosendo Rojas, havia concentrado suas melhores tropas naquele ponto, determinada a acabar com o movimento de Plácido de Castro de uma vez por todas. Eram cerca de 400 soldados bolivianos, bem armados e entrincheirados. Plácido tinha mais homens, menos cerca de 700, mas armamento inferior. A batalha durou 3 dias. No segundo dia, um grupo de seringueiros, comandado pelo jovem cearense Manuel Rodrigues, de apenas 22 anos, segundo as crônicas, flanqueou as posições bolivianas pela selva densa, emergindo pela retaguarda do inimigo ao amanhecer do dia 26. O coronel Rojas, vendo-se cercado, tentou a retirada, mas foi capturado no cruzamento dos rios Acre e Abunã. Com a queda de Pedro Alto, a resistência boliviana organizada no Acre desmoronou. Em 24 de janeiro de 1903, Plácido de Castro declarou encerradas as operações militares. O território estava, de fato, nas mãos dos brasileiros. Rio Branco negociou com maestria. Em 17 de novembro de 1903, Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Petrópolis, na cidade serrana do Rio de Janeiro, que era então residência do governo durante o verão. Pelo tratado, o Brasil anexava definitivamente o Acre, uma área de aproximadamente 191 mil quilômetros quadrados. Em troca, o Brasil pagava à Bolívia 2 milhões de libras esterlinas, uma fortuna na época. Comprometia-se a construir a estrada de ferro-madeira-Mamoré para dar à Bolívia acesso ao Atlântico sem depender de território brasileiro e cedeu pequenas faixas de terra nos estados do Amazonas e do Mato Grosso. O Bolivian Syndicate foi indenizado pelo governo boliviano com o próprio dinheiro brasileiro. Os investidores norte-americanos e ingleses receberam 110 mil libras esterlinas pela dissolução do contrato de arrendamento. Era a solução que todos queriam, exceto os bolivianos mais nacionalistas, que chamaram o Tratado de Traição. No Brasil, Rio Branco foi aclamado como herói nacional. Jornais de todo o país publicaram sua fotografia com a legenda: "O homem que nos deu o Acre." Plácido de Castro foi nomeado governador do novo território federal do Acre em 1904. Era um cargo quase impossível. Administrar uma região gigantesca, praticamente sem infraestrutura, habitada por dezenas de milhares de seringueiros que nunca tinham visto um governo funcionando. Plácido tentou, construiu escolas, abriu estradas, organizou a cobrança de impostos, tarefa que, ironicamente, havia sido o estopim da guerra que ele mesmo venceu. Mas o território era hostil,
os recursos escassos e os conflitos políticos com os patrões dos seringais eram constantes. Em agosto de 1908, Plácido de Castro foi assassinado em Chapuri, baleado por inimigos políticos. Tinha 39 anos. O Acre se tornaria Estado brasileiro em 1962, quase 60 anos após o Tratado de Petrópolis. Hoje, sua capital, Rio Branco, carrega o nome do diplomata que a conquistou na mesa de negociações. Em Chapuri, menos a cidade onde Plácido de Castro foi assassinado, e onde, 82 anos depois, Chico Mendes seria igualmente assassinado por defender a mesma floresta, menos há uma estátua do guerrilheiro gaúcho olhando para o rio. A borracha que tudo aquilo valeu desapareceria em menos de uma década, em 1912. As plantações de seringueiras no Sudeste Asiático, desenvolvidas a partir de sementes contrabandeadas da Amazônia por Henry Wickham em 1876, inundaram o mercado mundial e derrubaram os preços. O boom da borracha amazônica terminou. Os seringais entraram em colapso. Os seringueiros ficaram mais pobres do que antes, mas o Acre permaneceu brasileiro. E talvez seja essa a lição mais duradoura dessa história pequena e épica. Territórios não pertencem a quem os assina em tratados. Pertencem a quem os vive, os sangra e, quando necessário, os defende com a vida.